Jó capítulo 1, no versículo 6, diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava ou se desvia do mal. Então nós vemos aqui um pequeno trecho de uma conversa entre Deus e Satanás. E para a gente entender o porquê dessa conversa, precisamos entender primeiro o que o diabo, que Satanás estava fazendo ali. Conforme diz no versículo 6, que ele estava entre os filhos de Deus. Veja aí o que diz o texto, versículo 6: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ora, o que o diabo estava fazendo no meio dos filhos de Deus e no dia em que os filhos de Deus estavam indo se apresentar a ele? É simples. Nós temos falado aqui nesses últimos dias sobre o nome de Deus está sendo blasfemado. Nós mostramos na quarta-feira esta passagem de Isaías 52, versículo 5, onde o próprio Deus desabafa dizendo: o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. E era exatamente isso que motivou Satanás a estar ali no meio daqueles filhos de Deus, porque ele estava ali justamente para acusar aqueles filhos de Deus perante quem? Perante Deus. Porque esse é o dia a dia do diabo. Inclusive, o próprio nome diabo significa acusador. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, na visão que João teve do juízo dos últimos dias, ele teve a visão quando Satanás foi definitivamente vencido. Na visão dele, ele disse que viu e ouviu uma grande voz do céu proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso, leia por favor, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quando você puder ler no contexto, você vai ver que João estava se referindo à vitória que Deus teve, os anjos tiveram sobre o diabo. Então, esse acusador que João disse, que ouviu os anjos, os santos que serão salvos, dizendo que foi vencido, se tratava de quem? O diabo, que ele é o acusador, e que faz o que todos os dias? Nos acusa, ou acusa os filhos de Deus todos os dias. Então o que nós acreditamos é que naquele dia em que os filhos de Deus estavam indo para se apresentar diante de Deus, o acusador estava lá, para dizer: esse aqui que diz que te ama, ele faz isso, faz aquilo. Esse aqui que diz que é fiel, esse faz isso, faz aquilo. E é assim que o nome dele, o nome de Deus tem sido o quê? Blasfemado todos os dias. Porque é certo que existem muitas pessoas que não conhecem a Deus, que blasfemam o nome dele, que zombam do nome dele, mas não é a zombaria, não é a blasfêmia dos incrédulos que mais incomoda a Deus, mas é a blasfêmia, ou quando o nome dele é envergonhado por aqueles que se dizem filhos de Deus. Porque você, por exemplo, que é pai ou mãe, você não espera respeito do filho do seu vizinho, você espera respeito de quem? Do seu próprio filho. Deus não espera que seja santificado na vida dos incrédulos. Deus não espera santidade ou santificação de quem não conhece a Deus. Ele espera daqueles que o conhecem. Foi por isso que no meio daquela acusação daqueles filhos de Deus, ou supostos filhos de Deus que estavam ali,
Foi por isso que Deus interrompeu aquela sessão de acusação para dizer o que para Satanás? Versículo 8: então disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O que? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo para o Satanás o seguinte: tá bom, ainda que você tenha tudo isso para falar dessas pessoas, mas você viu o meu servo Jó? Esse é diferente. Esse santifica o meu nome. Esse, o que é que você tem para acusá-lo? E se você for ler os demais versículos e capítulos do livro de Jó, você vai ver que o diabo não teve do que apontar acerca de Jó. Não porque ele fosse perfeito, mas porque ele vivia uma vida que santificava o nome de Deus. Entende sim ou não? Você pode ler depois, você vai ver que o diabo disse: ah, mas ele é assim porque você tem cercado ele e abençoado ele com tudo. Aí Deus disse: então tá bom, pode tirar tudo, e você vai ver que ele não vai me blasfemar. E o diabo tirou tudo de Jó, e Jó continuava íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. E aí, passado um tempo, no capítulo 2, você vai ver que o diabo novamente foi se apresentar entre os filhos de Deus, para acusar os filhos de Deus, e enquanto ele acusava os outros demais que se diziam filhos de Deus, Deus mais uma vez perguntou para ele: então, observaste o meu servo Jó? E repetiu as 4 virtudes dele: ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E aí acrescentou: e ele mantém a sua sinceridade, mesmo você incitando ele contra mim. Em outras palavras, você tirou tudo dele, mas ele continuou o mesmo. Você sabe, você conhece pessoas que elas perderam alguma coisa e mudaram. Tem gente que perdeu um bem, um emprego, um namorado, até um familiar, um ente querido, e a fé dela nunca mais foi a mesma. Jó perdeu tudo, inclusive os próprios filhos, mas não mudou quem ele era. E aí o diabo então disse: ah, mas é porque eu toquei nos filhos, eu toquei nos bens dele, deixa eu tocar nele. Olha só como que o diabo estava determinado em ver Jó blasfemando o nome de Deus, em que Jó se juntasse àquelas pessoas que blasfemavam a Deus. E Deus, que conhecia o servo dele, disse: pode tocar nele, só não tire a vida dele. E aí feriu ele de tumores, feridas pelo corpo todo. E o que Jó fez? Permaneceu com o mesmo temor a Deus, ainda que com muitas dúvidas, porque é normal uma pessoa na condição dele ser afligido com muitos sentimentos terríveis como ele passou. Você pode imaginar como que o diabo soprava na mente dele. Chegou ao ponto de usar até a própria esposa dele para dizer para ele: você ainda retens a sua sinceridade? Quer dizer, é como se dissesse o seguinte: não faz sentido você continuar o mesmo depois de tudo que você passou. Não faz sentido você continuar temente a Deus, não faz sentido você continuar se desviando do mal, não faz sentido. Já viu aquela pessoa que quando alguém é injusto com ela, e alguém vira para ela e diz assim: você continua sendo justo, mesmo com o que fizeram com você? Você continua olhando com bons olhos, mesmo com tudo que fizeram para você? Pois foi isso que a mulher de Jó disse para Jó. E qual foi a resposta de Jó? Mulher, tu falas como louca. Ou seja, se para ela era uma loucura Jó continuar sendo o mesmo depois de tudo que ele passou, para ele era uma loucura ele atribuir tudo o que estava acontecendo a Deus, ou deixar de ser quem ele era por causa do que ele estava passando. Então, mesmo com tudo aquilo, o diabo não conseguiu o que queria. E o que o diabo queria? Era ver Jó blasfemar contra Deus, era tirar Jó daqueles que santificavam a Deus. Amém? Então, quando Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, era exatamente isso que Jesus estava pedindo, ou ensinando a gente
a pedir a Deus que nos dê esse caráter, que nos transforme de tal maneira que o nome dele seja santificado. Que Deus possa também, quando o diabo vier afrontar a ele, Deus possa dizer também a mesma coisa a nosso respeito. Essa não, esse não, porque esse tem santificado o meu nome. Amém? Você entende sim ou não? Foi para isso que nós fomos chamados. Você não está aqui, nós não estamos aqui apenas para Ele curar, para libertar, para prosperar. Ele quer e vai fazer tudo isso no seu tempo. Mas mais do que isso, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados para santificar o nome dEle no mundo onde Ele é blasfemado todos os dias, incessantemente. Ele nos escolheu. Haviam outras pessoas melhores do que nós, mas por razões que só Ele sabe, Ele nos escolheu. Agora, o que nós temos que fazer é a nossa escolha, é decidir se a gente quer ser estas pessoas que vão santificar o nome dEle, ou ser como os que envergonham, zombam e até blasfemam do nome dEle. Amém, pessoal? Agora, veja só, vamos analisar mais uma vez essa conversa. Quando Deus citou o exemplo de Jó, a primeira coisa que nos observa aqui, que nós observamos, é que Deus não falou que era santificado em Jó no que ele fazia, mas sim no que ele era. Porque, olhe para mim por favor, estas 4 virtudes que Deus ressaltou de Jó, não dizia respeito a coisas que ele fazia, mas sim a coisas que ele era, mostrando que o que santifica Deus não é apenas o que nós fazemos, mas acima de tudo, o que somos. Porque se você for ler o texto, o livro de Jó, você vai ver que Jó acordava de madrugada, fazia ofertas continuamente pelos seus filhos, orava pela família continuamente. Se você for reparar, Jó era uma pessoa generosa, ele tratava muito bem os seus servos, que o considerava como um pai. Se você for ver na história de Jó, ele orava pelos seus amigos, mesmo que aqueles amigos acusassem ele de coisas que ele não estava fazendo, e foi justamente quando ele estava orando pelos amigos que Deus o abençoou. Então ele fazia muitas coisas boas, mas o que Deus ressaltou não eram as coisas boas que ele fazia, mas sim quem ele era. Por quê? Porque justamente existem pessoas que fazem coisas boas, mas Deus não é santificado porque ela faz as coisas corretas, mas não vive o caráter que santifica Deus. Exemplo, a pessoa pode ser, por exemplo, um dizimista, como nós ensinamos aqui no começo da reunião, mas lá fora ela tem um mau caráter. Ela pode ser fiel a Deus, mas não é fiel aos seus colegas de trabalho. Ela pode, por exemplo, ser uma pessoa que vem à igreja todos os domingos, mas quando está lá fora tem um comportamento, uma atitude completamente contrária às coisas que são ensinadas aqui todos os domingos. Então, do que adianta o que ela faz, se o que ela é não está de acordo com as coisas que ela faz? Então Deus, ele é santificado principalmente no nosso caráter, porque é o caráter que vai dar respaldo para as coisas que nós fazemos. Se eu prego, ajudo as pessoas a se converterem, mas eu não vivo o que eu prego, então Deus não é santificado na minha vida. Assim também, se eu busco a Deus, se eu frequento a igreja todos os domingos, ouço a palavra, sou uma pessoa comprometida com os meus compromissos religiosos e espirituais, mas o meu caráter não diz respeito, não está de acordo com a palavra de Deus, Deus não está sendo santificado. É aquilo que nós sempre dissemos, que a pessoa que ela ouve a palavra, conhece a palavra, mas não vive, ela não passa de um religioso. Porque um homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele que ouve a palavra e pratica, e vive aquilo que ouve, e até aquilo que prega. Porque tem gente que é muito bom para falar de Deus, ensinar as pessoas o que é o correto, mas elas mesmas não fazem. Amém? A segunda coisa que nos chama a atenção é que essas 4 características, ou 4 virtudes de Jó, 2 delas diziam respeito aos seus semelhantes, e 2 delas diziam respeito a Deus. Ou seja, quando Deus falou que Jó
era íntegro e reto, ele estava se referindo ao relacionamento dele com as pessoas. E quando ele disse que era temente a Deus e se desviava do mal, ele estava se referindo a atitudes que dizem respeito ao seu relacionamento com Deus. Por isso que lá em Mateus 21, se eu não me falha a memória, Jesus fala, quando ele foi questionado, qual era o principal mandamento? Então ele disse: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo entendimento. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus. A pergunta foi: qual é o maior mandamento? Então só essa resposta já seria suficiente, mas ele acrescentou: e o outro segundo mandamento, tão importante quanto esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo entendimento, obrigatoriamente deve amar também e respeitar o seu próximo como a si mesmo. Entende sim ou não? Então olhe para mim, por favor. Não existe santificação ao nome de Deus sem esses dois relacionamentos, porque é o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com as pessoas, porque Ele, para ser santificado, para que o nome dele seja santificado através da nossa vida, é preciso que o nosso relacionamento com as pessoas seja o mais correto possível. Por isso que Deus falou que Jó era íntegro e reto, relacionamento com as pessoas, e ele era também temente a Deus e se desviava do mal. Relacionamento com quem? Com Deus. Vamos apontar, vamos ver cada um desses relacionamentos. O que você entende quando a Bíblia diz que ele era íntegro? A palavra íntegro vem da palavra inteiro. Então, quando você ouve na Bíblia que Jó era íntegro, você entende que Jó era uma pessoa que não era falsa, que não era uma pessoa pela metade. Sabe aquela pessoa que ela é uma coisa à sua frente e é outra por trás? Sabe aquela pessoa que nunca ela é verdadeira naquilo que faz? Jó era íntegro. Ele era uma pessoa com a qual ninguém podia dizer nada a seu caráter. E por isso que a segunda virtude era que ele era reto. Então ele era correto. Entende-se que, embora seja uma pessoa que pudesse ter falhas como qualquer um de nós temos, mas ele era uma pessoa justa. Aquela pessoa que no seu trabalho, se outros prejudicam a empresa, sabe aquele tipo de empregado que só trabalha quando está na frente do patrão? Quase não tem isso, não é? Sabe aquela pessoa que ela está sempre querendo tirar vantagem dos outros em alguma coisa? Jó, ele não tinha esse caráter. Jó era uma pessoa que sabia ser honesta, sabia ser correta, sabia ser íntegra e reta diante das pessoas. É assim que nós santificamos a Deus. Eu sei que existem pessoas que dizem assim: eu não estou preocupado com a opinião dos outros, eu não quero saber o que os outros falam, o que os outros pensam a meu respeito. Uma coisa é você viver em função dos outros, que não é o correto. Viver em função do que os outros pensam a seu respeito, isso eu concordo com você, porque sempre vai ter pessoas que não vão gostar da gente, por mais íntegro e reto que você seja com elas. Mas por outro lado, quem serve a Deus, quem se propôs a santificar o nome dele, tem que estar consciente de que nós somos exemplo para aquelas pessoas. Qualquer pessoa pode fazer coisa errada, mas se você, que é uma pessoa de Deus, faz, vai sempre ter alguém que vai dizer assim: então, você não diz que é crente? Afinal, é isso que o teu pastor te ensina? E coisas parecidas. É verdade ou não é? Eles podem fazer, mas nós não podemos, porque temos a consciência que nós fomos chamados para santificar o nome dele. Amém? Então, se você diz assim: não, eu não quero me preocupar com isso, eu quero fazer o que eu quero fazer, então olha, você está descartando aquilo que Deus chamou você para ser. Mas se você diz: não, eu quero ser esta pessoa íntegra, eu quero ser essa pessoa reta, eu quero santificar o nome dele na minha vida, então o próprio Deus vai lhe ajudar a manifestar esse caráter. Amém?
E no que diz respeito ao relacionamento dele com Deus, diz que ele era temente a Deus e se desviava do mal. É claro, porque às vezes você tem mais motivos para ser desonesto, você às vezes tem mais motivos para não ser correto do que motivos para sê-lo. Às vezes você trabalha num lugar onde as pessoas são injustas com você, e você diz assim: não, por que eu vou ser justo com ela se ela não é justa comigo? Mas se você é uma pessoa temente a Deus, você pensa o contrário. Você diz o seguinte: se eu não estou satisfeito com este lugar, eu vou sair daqui, mas eu não vou ficar aqui e fazer coisas que vai desagradar o meu Deus. Eu já vi pessoas da igreja que dizem assim: não, eu estou fazendo de tudo para eles me mandarem embora. Quem é temente a Deus não faz isso. Você quer que seja mandado embora? Peça para ser mandado embora, diga que você quer ser mandado embora, mas não saia de lá por motivos que vai envergonhar o nome de Deus, porque não é justo que você, como uma pessoa de Deus, porque não está satisfeito com o salário, não está satisfeito com o tratamento lá na empresa, você vem agir de forma que vem envergonhar o nome de Jesus, só para ser mandado embora e ganhar alguns valores de demissão, não é? Você concorda comigo? Sim ou não? Mas o que é que faz você pensar assim? É o seu temor a quem? A Deus. Porque se você teme a Deus, você diz o seguinte: porque eu não quero desagradar a Deus, porque eu não quero que meu Deus seja envergonhado na minha vida. Amém? Então a base que vai dar a você força para você ser íntegro e reto é o seu temor. Quem não tem temor a Deus não está preocupado com nada disso. Mas quem teme a Deus preocupa-se, porque sabe que o Deus que ela serve espera dela uma atitude diferente da dos incrédulos. Amém? E por fim, diz que ele se desviava do mal. O temor faz a gente se desviar do mal. Então, se eu sei que uma pessoa está me influenciando de forma errada, eu vou me afastar dela, porque eu prefiro me afastar dela do que me afastar de Deus. Se esse trabalho, se esse lugar que eu frequento está me fazendo mal, eu prefiro perder esse emprego. Deus vai me honrar, Ele não vai me desamparar, Ele vai me abrir outra porta, mas eu perco um trabalho, mas não perco a minha fé em Deus, minha comunhão com Deus, e assim por diante. Porque o temor faz com que a pessoa se desvie do quê? Do mal. Eu estava até dando um exemplo aqui hoje de manhã, por exemplo, no que diz respeito à comida. Imagine que você chega em casa naquele dia, morrendo de fome, você abre o frigorífico ou a despensa qualquer, você vai lá para aquela comida e ela está bonita, mas você vê a validade, está estragada, ou um cheiro não está normal. O que é que você faz? Você come mesmo assim? Hã? Por quê? Porque o medo de ficar doente é maior do que a fome. Você diz assim: não, eu estou com fome, a comida está diante de mim, aparentemente até parece estar boa, mas eu sei que eu vou comer e vai me fazer mal, então eu prefiro ficar com fome do que passar mal mais tarde. Não é verdade? Mas tem gente que diz: não, eu com fome eu não fico, eu quero mais é matar minha fome. Ela come, o que acontece depois? Eu não devia ter comido aquilo. Sim ou não? É o que acontece em relação ao pecado. A carne quer, o pecado está ali diante dos seus olhos, parece prazeroso, porque se não fosse prazeroso ninguém pecava, mas a consciência, o temor a Deus diz: isso vai te fazer mal, isso vai destruir seu casamento, isso vai acabar com a sua vida com Deus, isso vai esfriar você. Então você diz: não, eu prefiro resistir à carne do que satisfazer a minha vontade da carne e depois ficar mal com Deus. Mas isso depende do seu temor a quem? A Deus. Jó conseguia, e conseguiu fazer isso em situações muito piores do que a nossa. Por pior que possa estar a sua vida, nenhum que esteja aqui está passando metade do que Jó passou. E se Jó, para terminar, olhe para mim por favor, se Jó conseguiu, por que eu não posso conseguir também? Se Jó nos seus dias santificou a Deus,
o nome de Deus, por que eu também não posso santificar Ele nos meus dias? E posso deixar a situação do nosso lado mais difícil ainda? Jó viveu nos mesmos, dizem os estudiosos, que ele viveu no mesmo século de Abraão, na mesma altura de Abraão, embora os dois não se conhecessem. Mas naquela altura não havia Bíblia para Jó buscar orientação, não havia testemunhos, porque, como você pode ver, o próprio Deus diz, ele diz, né? Não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ou seja, Jó estava sozinho, não havia um testemunho, não havia um exemplo. Hoje nós temos a palavra de Deus, temos exemplos. Eu sei que alguém pode dizer assim, mas na igreja tem isso, tem aquilo. Olha, lugar de gente perfeita é só no céu. Na igreja, como em qualquer outro lugar, aonde há ser humano, vai ter bons exemplos, maus exemplos. Cabe a nós seguir os bons exemplos. Podem ser poucos, mas ainda existem. Amém? E se você estiver num lugar que não tem nenhum, seja como Jó. Olhe para quem? Olhe para Deus. E para tornar ainda mais difícil ainda, Jó não conhecia Deus. Depois que ele passou por tudo que ele passou, lá no capítulo 42, quando Deus se apresentou a ele, falou com ele depois de tudo que ele passou, ele disse, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó só tinha informações acerca de Deus, ele não tinha tido uma experiência pessoal com Deus, que ele mais tarde veio a ter. E se Jó, que não conhecia Deus, não tinha palavra, não tinha o Espírito Santo, não tinha testemunhos, se ele santificou o nome do Senhor, o que é que você acha que Deus espera de cada um de nós? No mínimo, que a gente também faça o mesmo nos dias de hoje. E se ele vê que há esse desejo, se ele vê que há essa vontade da nossa parte, então ele vai nos capacitar, porque ninguém mais do que ele deseja ser santificado na nossa vida. Então, quando a pessoa quer mudar, o Espírito Santo capacita ela. Quando ela quer deixar o vício, quando ela quer deixar a mentira, quando ela quer deixar o pecado, quando ela quer controlar e mudar o seu feitio, o seu mau gênio, quando ela quer ser diferente, Deus, que sabe todas as coisas, vê esse desejo e não deixa ela sozinha, ajuda ela a mudar. Só não muda quem não quer mudar, quem acha que só vir à igreja aos domingos pela manhã, dar umas cochiladinhas no culto, como alguns estão fazendo, e depois acabar o culto e ir embora, já é o suficiente. Deus não pode fazer o quê? Nada. Mas aqueles que dizem, eu não quero só mais um dia de igreja, eu não quero ser só um religioso, cumpridor de compromissos, eu quero santificar o nome dele na minha vida, eu quero que Deus seja santificado na minha vida, eu quero que, como Jesus disse para Filipe, quem olhar para mim veja Deus na minha vida. Eu sou um pecador e talvez o pior que possa estar aqui nessa reunião, mas Deus me escolheu para santificar o nome dele e eu desejo isso. Então o Espírito Santo vai vir sobre você e vai transformá-lo. Amém? Mas tem que partir de você esse desejo, essa vontade. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.